Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, versículo 21 ao 28. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Você é o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns com os outros: "Que quer dizer isto?" É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida, teu evangelho, e que o Senhor possa estar direcionando os nossos olhos e os nossos corações na compreensão daquilo que ela quer dizer. Que a tua palavra possa ser exposta de forma simples e que ela possa alcançar morada em nossos corações. Em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar relembrando algumas questões que eu pude pregar na última vez em que aqui estive. Jesus, ele começa o seu ministério, ele aqui está chamando as pessoas, momentos antes ele começa a chamar as pessoas ao arrependimento, e eu pude dizer que a palavra arrependimento tem raiz na palavra grega metanoia, que significa uma mudança de entendimento, ou uma mudança da maneira que nós enxergamos o mundo. Jesus, então, após pregar esse arrependimento, ele convoca alguns pescadores que estavam dispostos a mudar as suas vidas, a viver essa mudança, essa metanoia, essa transformação. E como eu disse, Deus, ele não escreve em linhas tortas, como muitos afirmam. Jesus, sendo Deus, ele conhecia aqueles homens no qual ele estava convocando. Aqueles homens, por mais que eram homens tidos como fora dos padrões para um ministério de ensino e para um ministério de discurso, Jesus sabia que através deles, ele transformaria o mundo por meio da coragem, da fé e da mensagem que cada um deles haveria de proclamar. E com isso, irmãos, Jesus, ele enxergou alguns critérios que aqueles homens possuíam e que lhe era necessário para a realização do discipulado e do ministério de Cristo, que resultaria na pescaria de almas. E esses critérios que Jesus enxergou, como eu disse no último sermão, o primeiro dele era o rompimento com o passado. Aqueles pescadores deixaram tudo para trás, deixaram sua renda familiar, deixaram sua família, a sua casa e a sua estabilidade. Eles romperam com o passado. Esse é o primeiro critério que Jesus enxergou. O segundo era que aqueles primeiros discípulos estavam dispostos a ofertar o presente. Ou seja, eles entendiam que o chamado ao discipulado era um chamado à renúncia dos próprios planos, dos próprios sonhos de vida, para viver aquilo que é o mais extraordinário, que é a pescaria de almas. E o terceiro critério que Jesus identificou naqueles primeiros discípulos é que eles tinham a intenção de investir no futuro. Por quê? Porque o chamado ao ministério de Jesus, o chamado ao discipulado, implica em recompensas recompensas eternas. Então, irmãos,
a partir do trecho que nós lemos, e ao longo de todo o Evangelho, sobretudo nos próximos versos, Jesus ele começa a demonstrar de forma prática que ministério era esse que ele estava convocando aqueles discípulos. E o relato de Marcos, no qual nós lemos, nos traz uma enxurrada de verdades acerca da prática de ministério de Jesus e que aqueles discípulos iriam viver. Marcos vai nos mostrar que Jesus, nesse trecho que nós lemos, de 21 a 28, Jesus, ele consegue unir conhecimento com poder espiritual. Marcos, é necessário a gente lembrar, abordar, que Marcos, ele é o evangelista que mais enfatiza o poder de Jesus para expulsar demônios. Marcos, a todo momento, ele quer mostrar que Jesus, ele é poderoso, tanto em palavra como em obras. E essa ênfase de Marcos no poder de Jesus sobre os espíritos maus tem a ver com o fato de que ele escreve aos romanos. O Evangelho de Marcos, ele tem como destinatário os romanos. E os romanos, eles eram um povo que viviam historicamente e até hoje atormentados por espíritos malignos, por espíritos opressores. Os romanos, eles valorizam mais o poder do que simplesmente as palavras. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre 2 momentos da didática de ministério de Jesus, nesse trecho que nós lemos. Jesus, ele vai ensinar o ministério dele àqueles discípulos, os 3 anos de ministério que ele teve, preparando aqueles discípulos para a vivência da sua ausência. Então, mas hoje nós vamos focar em dois momentos aqui nesse texto que nós lemos. Primeiro, é que a trajetória de Jesus, ela começa com ele ensinando, e ensinando com toda a autoridade, e as pessoas, elas se admiravam com isso. E o segundo momento que nós vamos refletir é Jesus mostrando a sua autoridade, a sua soberania sobre os espíritos malignos. E além disso, os espíritos malignos conheciam quem era Jesus. E são essas 2 cenas, Jesus ensinando e Jesus tendo autoridade sobre os espíritos, que nós vamos refletir nessa noite. Contudo, irmãos, nós sabemos, a autoridade de Jesus vai além do ensino. O Evangelho de Marcos vai mostrar Jesus tendo autoridade sobre as doenças, curando as pessoas em seus diversos tipos de dificuldade. Vai mostrar Jesus tendo autoridade sobre a morte, sobre a vida. João, vai dizer que Jesus, ele é a vida, Então ele tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. O Evangelho também vai mostrar a autoridade de Jesus sobre a natureza e, sobretudo, o fato de que Jesus, ele tem autoridade de perdoar os pecados. Ele assume a posição de sacerdote e perdoa pecado. Então, para nós iniciarmos, após eu dar essa introdução um pouco longa, para nós iniciarmos no texto, eu ainda preciso conhecer o contexto. É um pouco longo, mas nós vamos ir até onde der. O contexto que envolve esse relato de Marcos, nós precisamos ver o movimento que Jesus faz, irmãos. Jesus, ele sempre vai em direção ao povo. Jesus, ele foi em direção aos seus discípulos e agora ele vai em direção ao povo. Ele procura uma sinagoga. E uma sinagoga, como nós sabemos, era um lugar de oração e de estudo. E exatamente nesse lugar que Jesus ele inicia o seu ministério de ensino. Ali era um lugar apropriado para Jesus colocar em prática o seu ministério.
A sinagoga, irmãos, ela foi criada no período do cativeiro babilônico, depois que o templo foi destruído por Nabucodonosor. E a sinagoga, então, a partir do cativeiro babilônico, ela se torna o principal lugar de culto do povo judeu. Na sinagoga existiam 3 elementos: a oração, a leitura da palavra de Deus e a exposição e a aplicação e a explicação da palavra de Deus. Então, irmãos, quando um mestre, e funcionava dessa forma, quando um mestre estava presente na sinagoga, os líderes da sinagoga permitiam e convidavam aquele mestre para ensinar. E as celebrações da sinagoga, elas eram conduzidas pelos sacerdotes ou por algum líder leigo local, algum líder que se destacava naquela sinagoga, ou conduzidas por aqueles que tinham maior conhecimento das Escrituras e que ajudavam e participavam na interpretação do Antigo Testamento. Então, irmãos, se nós compreendermos o local que Jesus escolhe para iniciar o seu ministério de ensino, nós vamos perceber que ele foi extremamente estratégico. Nós podemos perceber nas reações daqueles ouvintes, segundo Marcos, a partir do momento que Jesus ele tinha permissão para explicar, para pregar e ensinar na sinagoga, nós podemos perceber as reações daquelas pessoas em que Marcos traz à tona. Que aquelas pessoas elas se admiravam em ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus aproveitou dessa oportunidade para colocar em prática o seu ensino. E as pessoas entenderam que aqueles ensinos de Jesus, eles iam além do que qualquer outro ensino da época. Versículo 20 a 22 vai nos mostrar a nossa primeira cena. Jesus ensinando com autoridade. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para a percepção da forma como Jesus ensinava. Havia uma maneira, uma forma em que Jesus ensinava que chamava a atenção daquelas pessoas e que as levava a uma admiração. E que forma era essa? Que pedagogia era essa de Jesus? O texto vai dizer que provavelmente a forma como que Jesus ensinava era contrária à forma que os mestres da lei se comportavam. E como que os mestres da lei se comportavam? Eles torciam as escrituras, eles moldavam a verdade e os ensinos das Escrituras para doutrinas humanas, em que esses ensinos das Escrituras, da palavra de Deus, se reduziam em regras que resultavam em cativeiros, em escravidão, em legalismo, em vez de liberdade. A palavra de Deus, sendo verdade, ela nos liberta. Mas os mestres da lei, na época de Jesus, eles pregavam sempre manipulando para que aquela palavra que liberta aprisionasse por meio das leis, das ordens, da dieta. Aqueles mestres da lei, eles se orgulhavam de quem eles eram, eles se orgulhavam do seu conhecimento, e eles se colocavam como superiores ao povo. Eles não amavam o povo, eles amavam os seus status. Por exemplo, você lembra daquele professor que sabe muito de determinada matéria, mas que ele não consegue ensinar bem? E geralmente esses professores, eles são orgulhosos e são exacerbados de conhecimento. Você lembra desse professor? Quando eu escrevi isso aqui, eu lembrei de um professor, né, e causa até uma certa revolta na gente, esse tipo de professor. Aqueles professores que
conhecem muito, mas que dificultam o aprendizado, parece que de propósito, você lembra? Que perseguem os alunos em vez de amar, em vez de ensinar. Provavelmente, irmãos, esse não era o caso de Jesus, mas sim dos mestres da lei. Jesus devia ser como aquele professor, dada as devidas comparações, que sabe muito, mas que consegue descer ao nível dos alunos, a ponto de se identificar com os alunos e ensinar, levando em consideração as dificuldades daqueles alunos. Eu consigo lembrar, né, aqui eu faço até uma menção do professor pastor Eduardo. Quando eu escrevi, eu lembrei de um professor ruim, né? E lembrei de um ótimo professor Eduardo. Conhecia muito da matéria, mas conseguia descer ao nível dos alunos. Eu imagino que, dadas as devidas proporções, Jesus era assim, né? O próprio Jesus falou em Lucas 6,40: nenhum aluno é mais importante do que seu professor, ou nenhum discípulo é mais importante do que o seu mestre. O fato é, irmãos, que Jesus, ele não ensinava como muitos líderes religiosos ensinam hoje, em que acaba levando seus liderados a uma lavagem cerebral, que os colocam em um pedestal de divindade e superioridade. Jesus não era dessa forma. Jesus, ele não amava o seu status de rei. Por exemplo, Jesus, ele preferiu ser chamado de filho do homem, ao invés de filho de Deus, ao invés de filho de Davi. O título que Jesus mais se identifica é filho do homem. Jesus, irmãos, ele enxergava o povo como ovelhas sem pastor, como diz Marcos 6,34. E as suas palavras eram como assovios que trazem de volta as ovelhas aos seus devidos caminhos seguros. Irmãos, Jesus, sendo Deus, ele serve e lava os pés dos seus discípulos. João 13. O que me parece, irmãos, é que a vida e o comportamento de Jesus estava em perfeita harmonia com as suas palavras. As pessoas, à medida que o ouviam discursar sobre o amor, viam em seu comportamento o amor. À medida em que eles ouviam Jesus discursar sobre justiça, eles viam em seu comportamento um comportamento justo. Na didática de Jesus, irmãos, havia uma diferença enorme entre ter autoridade e ser autoritário. Em seus ensinos e em seus discursos, Jesus, ele conquistava a autoridade por aquilo que ele falava, pela forma que falava e por aquilo que ele fazia, pela sua atitude, pelo seu comportamento. Mas por que Jesus fazia tudo isso, irmãos? Ele não fazia isso para que as pessoas pudessem o enxergar como filho de Deus. Mas ele fazia isso porque ele é filho de Deus, porque ele é a própria verdade. Você já deve ter visto alguém discursar bonito para que as pessoas pudessem ter uma boa visão sobre uma realidade que não existe. Não era o caso de Jesus. Jesus discursava, se comportava de uma forma natural, de quem ele era, fazia parte da natureza de Jesus. Jesus fazia tudo isso porque ele é a própria verdade. Não era necessário para Jesus citar pessoas para que ele ganhasse credibilidade sobre aquilo que ele estava falando. Jesus nunca precisou buscar fontes para sustentar suas argumentações, como nós fazemos. Jesus era a própria fonte. Jesus, sendo Deus, ele conhecia muito bem aquilo que ele falava. Por quê? Porque as Escrituras falavam acerca dele mesmo.
Por isso que as pessoas no texto, elas argumentavam, elas perguntavam umas para as outras, de onde vem essa autoridade? Versículo 27. De onde vem essa autoridade? Um homem que não tinha nem formação, que não vinha de família importante e tradicional, que não pertencia a um grupo religioso, um homem que vinha de Nazaré, mas era um homem que em cada palavra demonstrava a sua autoridade, e uma autoridade que não era impositiva, mas que era natural, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Então, o primeiro ponto, a primeira cena é que Jesus ele tem autoridade naquilo que ele fala. E a segunda cena é que Jesus, ele demonstra a sua autoridade sobre os espíritos. É necessário a gente sempre ter em mente que Jesus aqui está colocando em prática o seu ministério, o que seria para aqueles discípulos um seminário, uma faculdade. Então Jesus demonstra a sua autoridade sobre aquilo que ele ensina. E ele mostra como ele faz isso. E agora Jesus demonstra a sua autoridade sobre os espíritos. Versículo 23 a 26. Chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Você é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. E todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e ele obedece. Irmãos, onde Jesus estava? Jesus estava no meio da sinagoga, entre o povo de Deus. E entre o povo de Deus tinha um endemoniado. Tinha um endemoniado entre o povo de Deus. O espírito imundo que dominava aquele homem não quis levá-lo para um lugar sujo e cheio de pecado. Aquele espírito imundo quis levá-lo para um lugar sagrado, para a sinagoga. Contudo, irmãos, os demônios, eles não podem permanecer e nem prevalecer no local onde Jesus está. E uma das questões centrais da nossa fé em Cristo, e que eu quero que você guarde no seu coração essa noite, está no fato de que Jesus possui toda a autoridade. Essa é uma verdade que é central na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. O dia que a gente perder de vista a autoridade de Jesus, nós perdemos o significado de ser igreja. Mateus 28, 18, Jesus vai dizer: Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra. E é sob essa autoridade, em Mateus 28, que ele nos comissiona a ir. Não é somente ao falar que Jesus demonstra conhecer e se comportar com autoridade. Não é somente no falar, mas ele tem, até mesmo diante dos espíritos maus. E como ele estava a ensinar seus discípulos acerca do que eles fariam em seus próprios anos, em sua ausência, é exatamente essa autoridade que Jesus requer deles e requer de nós hoje. O texto, irmãos, ele não se resume ao fato de que os espíritos maus conheciam a identidade de Jesus, mas que aqueles espíritos conheciam quem era Jesus em sua posição diante de Deus. O espírito mau diz: sei muito bem quem você é o santo que Deus enviou. Olha essa afirmação desse espírito. É uma afirmação tão verdadeira que nós até duvidamos vir
de um espírito mau. É uma afirmação tão profunda que a gente chega a duvidar que isso veio de um demônio, né? Uma afirmação que nem mesmo os conterrâneos de Jesus proclamaram. Assim como as pessoas na sinagoga viram a autoridade no qual Jesus ensinava, mas não reconheceram a sua plena identidade, o espírito imundo reconheceu. Aquele espírito imundo chama Jesus de santo. Santo era normalmente um título dado a Deus. Mas quando ele diz santo de Deus, aqui nesse texto, provavelmente significa representante de Deus. E na literatura judaica, os demônios, eles reconheciam as suas incapacidades de ferir alguém que estava em comunhão com Deus. Então, quando eles veem Jesus, eles veem a plena identidade de Jesus, como santo de Deus, como separado de Deus. E então eles reconhecem a sua incapacidade de feri-lo. E eles perguntam: o que veio fazer aqui? Veio nos destruir? Eles retrocedem quando Jesus chega no local. Porque os demônios, eles reconhecem suas incapacidades diante daquele que é separado por Deus, que é santo. Com isso nós podemos entender que os demônios, eles estão impossibilitados de desrespeitar ou de agir de forma contrária ao querer e à permissão de Deus. E como eles enxergaram a plena identidade de Jesus, aqueles demônios foram obrigados a se comportarem de forma que o próprio Cristo ordenou. O que demonstra a autoridade de Jesus. Jesus diz: cala-te. Jesus foi brando e simples em sua ordem e em seu subjugamento ao espírito mau. Jesus não precisou de escândalo. Jesus não precisou de dialogar, de conhecer que espírito era. Jesus foi brando e simples. Naquele tempo, irmãos, existiam os exorcistas, que utilizavam de alguns métodos de expulsar demônios. E esses métodos provocavam aglomerações e desordem. Eles buscavam causar indignação nos demônios. Eles invocavam espíritos maiores para expulsar os espíritos menores. Eles utilizavam até de maus odores, para que aqueles espíritos, quando o homem possesso sentia o cheiro, eles achavam que os espíritos não suportavam aqueles maus odores e saíam. Contudo, irmãos, Jesus, ele foi simplesmente eficiente ao ordenar aos demônios que saíssem, ao ponto que as pessoas, elas começavam a perguntar: que ensino é esse? Que novo ensino é esse? Era Cristo. Irmãos, eu abordei tudo isso, esses dois cenários: Jesus ensinando com autoridade. Como ele ensinava com autoridade? Eu abordei sobre Jesus tendo autoridade sobre os espíritos maus. Como ele tinha essa autoridade? Por que ele tinha essa autoridade? Tudo isso foi para que nós tenhamos a plena convicção sobre quem nós somos e sobre a nossa missão como representantes de Cristo, ou como pequenos cristos que somos. O fato central da nossa vida como igreja, como eu disse, está em Cristo ter toda a autoridade. João 14, 20. Quando chegar aquele dia, Jesus dizendo sobre sua morte:
vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Quem nós somos? Nós somos pequenos Cristos. Cristo está em nós. Se Cristo ele tem autoridade, nós estamos revestidos pela mesma autoridade. Nas cartas paulinas, Paulo usa bastante uma expressão chamada em Cristo. E toda vez que Paulo utiliza essa expressão em Cristo, ele está relacionando a nossa posição diante de Deus e, consequentemente, nas regiões espirituais. Irmãos, se nós estamos em Cristo, nós estamos revestidos de toda autoridade. Autoridade sobre aquilo que falamos, sobre o nosso comportamento e até sobre os espíritos maus. Estamos cobertos de autoridade para ensinar, para pregar e para expulsar demônios. Nós precisamos ter isso em mente, para que a partir disso possamos realizar a nossa missão como igreja. As trevas, elas não toleram a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que têm a sua imagem, daqueles que a sua glória resplandece. E além disso, a palavra que carregamos como embaixadores de Deus é uma palavra viva e eficaz. Precisamos ter coragem, fé, e a nossa mensagem, ela impactará as gerações, ela impactará a vida do seu filho, a vida do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, da sua comunidade, do seu estado, do seu país. Porque nós estamos revestidos de uma autoridade que não vem de nós, que não vem de homem algum, uma autoridade que não é impositiva, mas a autoridade de Cristo. Se nós estamos em Cristo, nele nós temos todas as coisas, todas as capacidades, não porque nós somos capazes, mas porque nele somos capacitados, que possamos enxergar essa verdade e que essa verdade possa motivar a nossa caminhada cristã, uma caminhada que às vezes é marcada pelo desânimo, pelo medo, pela timidez, pela negligência. Mas quando nós entendemos o ministério, o chamado de Cristo ao discipulado, o chamado de Cristo ao ministério, nós passamos a ter uma caminhada fundamentada em Cristo. E aí passa a ser uma caminhada corajosa, uma caminhada de fé. Aqueles discípulos, irmãos, eles vivenciaram 3 anos disso com Jesus, e mesmo assim, fraquejaram em suas caminhadas. Muitos só foram compreender aquilo que Cristo estava ensinando quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. A gente comenta sempre, né, eu e o irmão David, sobre a caminhada de Pedro. Às vezes a gente chega até, né, questionar, será que Pedro ele escreveu aquela carta, uma carta que encoraja aquela igreja que estava passando tanta dificuldade? Pedro, aquele que não conseguiu se comportar como um pequeno Cristo, quando Jesus foi dominado pelo Império Romano, e aí ele negou. Pedro, aquele cara que era bruto, aquele homem que fraquejou na fé, ao caminhar sobre as águas, duvidando de uma ordem de Cristo, venha, mas que escreve uma carta tão maravilhosa. Aqueles homens
vivendo tudo isso, ainda fraquejaram. A Bíblia, ela não tem essa função de nos transmitir histórias de homens super certos, santos, mas de homens que se tornaram extraordinários, porque reconheceram as suas fragilidades. E ao reconhecer as suas fragilidades, eles caminharam em fé, em coragem. E a grande maioria foram mártires por causa desse nome, Jesus Cristo. Que possamos ser nós, encorajados a viver essa caminhada cristã, cobertos de uma autoridade que vem dele, que nos impulsiona a pregar, a orar, a expulsar demônios. E ao longo de todo o Evangelho nós vamos ver a autoridade de Jesus sobre tantas outras coisas. Que Deus nos ajude a compreender a Tua palavra e a vivê-la. Amém? Vamos orar. Pai, a Sua palavra foi lida, foi falada, explicada. Reconhecemos a nossa fragilidade, o vaso de barro que somos, e clamamos o Senhor nessa noite, para que ela possa ser germinada nos corações que a ouviram. Que o Senhor possa estar conosco, assim como tem estado. Que mesmo diante de tanta incredulidade nossa, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que continue provando o Teu amor para conosco. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende de nós. Obrigado porque o Teu amor não depende de nós. Obrigado por nos fazer enxergar isso diariamente. Abra os nossos olhos para isso diariamente. Todos os dias, quando acordar, que possamos identificar e reorientar a nossa vida cristã rumo a Cristo. Perdoe nossas falhas, todas as vezes que duvidamos, todas as vezes que pecamos, todas as vezes que não cremos. Que o Senhor nos perdoe e que Teu Espírito esteja sobre nós e em nós, nos convencendo dos nossos maus caminhos. Em Cristo que oramos, crendo que o Senhor tem nos ouvido. Amém.